Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje é um corte social, tudo na tesoura, uma aula bem legal para você que aí tá buscando ainda dominar o pente corrido nas laterais, então se liga nessa aula. Um corte clássico, com um corte mecha a mecha na parte de cima, bem legal, espero que você goste. Já deixa o likezão aí para ajudar, para fortalecer, né? É muito importante você interagir com o conteúdo para que esse conteúdo vá para mais pessoas. Então, deixa um like, comenta. Se você não é seguidor aqui do nosso canal, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, nos ajuda aí a fazer esse canal continuar crescendo. Graças a Deus tem crescido bastante, beleza? Então, seja bem-vindo você que não conhece e bora para o conteúdo que interessa para todos nós aí. Beleza pura? Então, eu começo ali o que? Molhando o cabelo do nosso cliente e massageando ele. Por quê? O cabelo, eu gosto até de fazer um pente corrido com o cabelo seco, porém, no caso do nosso cliente, ele não estava ali aquele cabelo organizado. Então, o que que eu fiz? Eu massageei o meu cabelo do cliente ali, molhei, massageei, passei um creme de pentear e agora eu estou ali passando a escovinha, dando aqueles últimos ajustes da massagem. Isso vai fazer o quê? O cabelo fique bem alinhado, bem relaxado e aí facilita e muito o nosso pente corrido. Então pega essa visão aí. Show? Reforçando, quando o cabelo estiver alinhado, estiver correto, você pode já vir direto com o pente corrido. Quando o cabelo não estiver 100% alinhado, estiver um pouco ondulado, amassado ali no dia a dia, às vezes com boné, é muito legal você fazer isso. Ou lava, se você tem lavador e gosta de lavar o cabelo, ou molha como eu molhei. Apesar de eu ter um lavador de cabelo, eu fui e molhei para mostrar para vocês que sim, é possível ter um resultado semelhante ao quando você vai lavar. Beleza, então começando esse pente corrido, devido à altura da parte do topo não ser muito grande, a gente não vai deixar esse cabelo muito petão e tal, então eu não fiz nenhum tipo de divisão ali nas laterais, né? Então por isso eu coloquei esse cabelo todo para baixo e a gente vem fazendo. Eu começo esse pente corrido num sistema mecha-mecha. Por quê? Porque o cabelo está grande, um cabelo molhado, um cabelo que vem ficar embolando no pente, então eu corto ele no mecha-mecha. Porém, quando eu vou fazer as aferições, eu venho com o pente corrido por elevação. Então, essas duas diferenças aí. Sempre começo dessa lateral, por quê? Porque aqui eu consigo ali organizar a altura, né? Eu estabeleço a altura e assim eu venho prosseguindo por toda a circunferência do crânio. Então é bem legal você pegar essa dica, você começar da lateral, acerta a lateral e vem fazendo esse pente corrido por toda a cabeça do cliente. Show? Com bastante paciência no mecha-mecha. Por quê? Porque você tem que graduar o pente, ou seja, você precisa deixar ali bem baixinho na parte do pé e vir dando um grau nesse cabelo para que ele tenha ali um encaixe com a coroa e com as arestas, né? Então não é meter um pente baixinho e sair dando tesourada não. Então é importante você dar esse grau para que ele encaixe com a coroa e com as arestas. Show? Continuando, pente corrido, basicamente você sempre vai utilizar um pente corrido acelerado com a tesoura, ou seja, a tesoura abre e fecha bem rápido e o pente bem lento. Mesmo que seja no mecha-mecha, você pode observar que eu praticamente não movimento o pente muito, ou seja, eu pego uma mecha em cima da outra. O meu sistema que eu uso para cortar em cima, né, a mesma metodologia que você usa para cortar em cima, na parte do topo, com mecha-mecha, com o dedo, você vai utilizar com pente corrido. Olha que legal. Por quê? Porque é exatamente a mesma metodologia, que é pegar mecha após mecha. Então, olha só, mecha uma atrás da outra. Isso vai dar o quê? Não vai deixar que você fique com algumas marcações ali, né, marca de tesoura. Então, é bem legal você fazer dessa forma que eu estou fazendo aí. Bem pontual
E aí sim você vem depois fazendo uma aferição com o pente corrido por elevação, né? Sempre passar uma, duas, três, quatro vezes, se for preciso, no mesmo lugar, até você obter um resultado bem legal. Detalhe, quando eu falo passar uma, duas, três, cada vez que você passar, você não pode afundar o pente. Você precisa trazer o pente ali com muita leveza ali, tirando pouco, né? Então, ou seja, você tem que ter certeza daquilo que você está fazendo. Esse tanto que eu estou cortando aí é um tanto que eu já peguei como referência lá na nossa mecha guia inicial lá. Então eu venho trazendo essa mesma medida por toda a circunferência do crânio. Então pega essa dica aí, meu parceiro. Show? E assim eu venho prosseguindo, né, com esse pente corrido aí. Beleza pura? Acelerando aí esse processo, esse vídeo, para a gente entender, para a gente conseguir otimizar. Na região da orelha, uma dica legal é você controlar, olha só, dessa forma você vai cortar o cliente. Então você vira e aí você controla. Olha só que legal. Eu encaixei e fui controlando o pente nessa região da costeleta. Por quê? Porque é óbvio que a orelha ali atrapalha um pouco. Então eu mantive ali bem encaixado o pente e venho trazendo ali no mecha-mecha tradicional. Aliás, num pente corrido por elevação normal. Beleza? Feito isso, gente, olha só. Uma dica legal para você acelerar processo, corte. Por exemplo, se eu vim lá do outro lado, do jeito que eu cheguei aqui, eu já pego, troquei de tesoura para pegar uma de mais ponta fina e venho já marcando o meu pezinho ali, fazendo a limpeza em torno da orelha. Eu gosto de utilizar, gente, a tesoura, por quê? Porque eu tenho ali um encaminhamento, uma certeza maior daquilo que eu estou fazendo. Se você já vir direto já com a máquina de acabamento, pode ser que não fique 100% certo. Então a tesoura, eu prefiro ela nessa parte do acabamento. Feito isso, faz de um lado, faz do outro e agora vem acertando na parte de trás. A parte de trás é uma região que você precisa aproveitar ao máximo, né? Você que tem dificuldade no pezinho, pega essa visão aí, aproveitar ao máximo, mas também que fique um desenho ali razoável, ou seja, a gente quer trazer ali, por exemplo, nesse corte aí, um pé quadrado com os cantos arredondados. Isso dá um resultado legal. O cliente gosta, né? Um cliente como outra pessoa que olhar esse corte vai falar que ele foi bem cortado. Show? A parte de cima a gente vai cortar no mecha-mecha, porém a gente cria uma linha guia, né? E você pode observar que eu estou tirando bastante ali no ápice do cabelo, porque é justamente a região onde está bem mais volumoso nesse cabelo. Show? Agora eu venho ali na região da coroa, eu já faço essa conexão com o pente corrido na parte de baixo. Então isso eu ganho tempo e ainda preserva a coroa. Eu tenho certeza que a coroa vai ficar da altura que eu quero. Então não acabo não me perdendo nessa região, beleza? Feito isso, é hora agora de cortar no mecha-mecha. No mecha-mecha, você pode observar aí, dá para observar que a gente tem uma parte mais baixa. E é justamente essa parte que a gente vai encontrar quando você pinça a sua mecha. Observa quantas mechas eu cortei da parte do tupete até a parte de trás. São várias mechas. Por quê? Porque eu não pego uma mecha muito grande, eu pego mechas pequenas. Isso vai proporcionar uma assertividade, né, no seu corte. Então é muito legal você pegar essa visão de não espaçar muito de uma mecha até a outra. Sempre fazendo as aferições, sempre olhando os detalhes. Muito importante também, mesmo que você faça tudo certo, você está sempre penteando o cabelo,
para ver se o encaixe dele está de acordo com aquela proposta que você tem. Porque é muito comum, às vezes, você cortar o cabelo todo certinho e ele acabar tendo um ponto maior que o outro, né? E aí é a hora que você precisa tirar um pouco mais, que você precisa talvez trabalhar uma tesourinha dentada e etc. Tal. Feito isso, agora eu venho fazendo a conexão na parte esquerda. Eu fico de frente para o cliente e ali eu vou fazendo a conexão do pente corrido, que é a parte de baixo, com o topo que a gente cortou agora, né? E já venho também fazendo essa aferição, né, fora a fora ali na parte do topo. Essa aferição, gente, é muito legal e muito importante. E eu vejo às vezes corte de cabelo bem cortado, por exemplo, degradê limpo, todo encaixadinho, todo certinho. Porém, você olha assim e vê aqueles sinais, aquelas marcações na parte do topo ali de ponta que ficaram para trás. Esses sinais são nada mais, nada menos que alguns pontos que você deixou para trás, ou seja, na hora que você for sancionar a mecha ali, você espaçou demais e dentro de uma mecha e outra ficou uma mecha sem cortar. Então acaba dando aqueles degraus na parte do topo. Então sempre faça esta aferição, gente. Não te custa nada. E corte do dia a dia requer precisão. Corte do dia a dia é totalmente diferente de um corte do Instagram, um corte para fazer um vídeo para promover. O corte do dia a dia, gente, você vai fazer o básico bem feito e você vai conquistar a sua clientela. Mas para isso precisa ter o quê? Técnicas simples e fáceis, né? Por que eu falo simples e fácil? Porque como é simples, como eu trago muito pouca coisa para você ficar dividindo aqui e ali, eu não trago essa complicação, acaba o quê? Destravando a sua mente para fazer um corte decente, um corte clássico, bem feito, né? E é isso que eu sempre trago, é essa visão que eu sempre trago aqui no canal para vocês. Então, eu sempre vou trazer técnicas que você consegue aplicar no seu dia a dia. Não adianta a gente trabalhar aqui com técnicas mais sofisticadas de texturização e etc. tal, mas se o nosso cliente como esse aqui, por exemplo, você vai aplicar uma textura num cabelo desse, não vai funcionar legal. Então, ou seja, nem tudo, gente, que você vê na internet, no Instagram e até mesmo em cursos online, nem tudo dá para aplicar, né? Ou seja, esse tipo de coisa é pontual. Eu diria uma coisa, vou bater um papo com vocês aqui, se liga na resenha aí. Foca no que eu estou fazendo aí, que estou secando ele bem tradicionalzinho, bem padrãozinho mesmo, com escovinha raquete, sempre mantendo organizado o cabelo. Mas eu vou falar uma parada para vocês. Eu comprei 5 cursos online recentemente. E por que eu comprei? Porque eu queria saber, ver a qualidade do serviço e também, claro, aprender. A gente não sabe tudo, não. A gente, pelo contrário, a gente tem muito a aprender mesmo. Na verdade, não é falsa humildade, não. É realidade. Eu tenho muito ainda que aprender nessa profissão. Mas aí, eu comprei 5 cursos online e fiquei curioso. E vi, infelizmente, gente, muitas técnicas que no dia a dia não funcionam. Muita coisa que no dia a dia não vai funcionar. Infelizmente, acaba sendo uma coisa complexa de se aplicar, né? Então eu vejo jovem, às vezes, começando a profissão, né? E de repente você que está me ouvindo é esse, e que está ali tentando ali dividir uma mecha, separar topo com lateral e gasta um trabalhão danado e roda e acaba não acontecendo o corte. Então, cara, vamos no simples. Olha só, gente, olha o encaixe desse cabelo. Olha a qualidade do cabelo, um cabelo correto, um cabelo normal, né? Então, ou seja, é possível sim você trazer um resultado bacana com técnica simples. Eu não fiz divisão, a gente usou uma técnica muito conhecida e muito antiga, que é o pente corrido, e a gente obteve um resultado bem legal, bem satisfatório. Então, essa é a visão que eu quero passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, né?
E já vou logo falando, cara, olha só, se você está no processo de evolução e você quer pegar dicas como essa e muito mais, estou lá no Instagram todos os dias postando conteúdo o tempo todo, né? São 3 a 4, 5 postagens por dia, então dicas, várias coisas bem pontuais que vai te destravando o seu entendimento. Então me segue aí, eu vou deixar o link na descrição. Adailto Brito Barbeiro, eu retirei os underline para facilitar para vocês. Então é Adailto Brito Barbeiro, é só entrar lá, me pesquisar lá, que estou lá no Instagram. Graças a Deus estou abençoado lá também bastante e aqui também. Então se inscreve aqui e me segue lá para você evoluir e conseguir fazer cortes como esse. Olha só que legal. Show? Valeu!